Barra pede desculpas à mãe, Enver e às amigas. Arif e Barra têm uma conversa emocionante e ela diz que amou muito ele. Piril se alia a Sirin e Suat para impedir que Sarp volte para Barra. Saiba em detalhes como tudo isso e muito, muito mais vai acontecer na novela Força de Mulher, no resumo semanal de 20 a 24 de janeiro. Sejam todos bem-vindos ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Seida não aguenta esperar e vai atrás de Arif também. Peyami pergunta o que ela está fazendo ali. Seida diz, cuida da sua vida, não te interessa. Peyami volta a bater na porta e manda abrirem, senão vão arrombar. Sevat abre e pergunta o que eles querem. Peyami aponta a arma para ele e Orhan e pergunta onde que o Arif está. Sema procura Arif pela casa. Não o encontra e diz aos amigos que ele não está ali, que o lugar está vazio. Seida diz que sabe que aqueles bandidos sequestraram o Arif. Sevat e Orhan permanecem calados e Peyami, os amigos e Seida vão embora. Sevat liga para Razin e diz que acha que descobriram eles, a mulher, a que mora perto do café. Razin se lembra das vezes que viu Seida e diz que sabe quem é. Sevat diz que foram lá armados e eles não podem ficar muito tempo. Razin diz que pode deixar. Barra, Atice e Elise e Enver estão aflitos à espera de notícias. Seida volta para casa, diz que não acharam Arif, mas ela sabe que aqueles homens estão envolvidos. Arif está sendo vigiado por outros 2 homens. Barra agradece Enver por ter ido avisá-la sobre Arif. Enquanto isso, acertam outro soco no pobre Arif. Barra está na janela e vê quando Sevat e Orhan estão saindo. Sevat vê ela e Barra então se afasta. Os homens deixam Arif jogada em uma floresta. Arif se levanta com dificuldades e começa a andar. Barra permanece na janela, olhando para a rua. Atice liga para Sirin, diz que talvez não vão voltar para casa e conta que o Arif desapareceu e o pai dela está achando que alguém sequestrou ele. Sirin pergunta por quê. Atice diz que estavam vigiando a casa da Barra e eles acham que tem alguma coisa a ver com Sarp. Atice desliga o telefone e Sirin diz, não pode ser. Meu Deus, e agora? Enver se irrita com Atice por ela ter ligado para Sirin. Seida pede para ele ficar calmo, que tá tudo bem, não tem por que ele se irritar. Todos estão irritados, mas eles não precisam brigar. Enver diz que Seida tem razão e pede desculpas a Atice. Arif tenta chegar à estrada. Barra passa a noite olhando pela janela. Arif chega à estrada e consegue uma carona para voltar para casa. Barra vê quando Arif chega. Assustada ao ver o estado dele, ela pergunta o que aconteceu. Arif não responde ela e entra no edifício. Barra vai correndo até ele. Yusuf abre a porta para Arif. Barra se aproxima e, aflita ao vê-lo de perto, ela pergunta o que aconteceu. Arif diz que nada, que tá tudo bem. Barra diz, como assim nada? Olha o estado que você tá. Arif diz, não, eu já falei que não foi nada. Não se preocupa, eu vou ficar bem. Barra diz que ele precisa ir para o hospital urgente, que ele não parece nada bem. Arif diz, não precisa, vai para sua casa, Barra, e entra. Barra fica na porta chorando. Enver e Seida descem correndo, perguntando a Barra se era o Arif, se ele voltou e o que aconteceu. Barra diz, bateram demais no Arif, o rosto dele tá cheio de sangue, ele mal tá andando, eu não sei o que aconteceu, nem me deixaram entrar para ver como ele tá. Enver consola a Barra e diz que pelo menos o Arif já voltou para casa. Barra diz, ele tá todo ensanguentado, bateram demais no Arif. Seida diz que Barra precisa ficar calma, que o Arif voltou e ele vai ficar bem. Barra diz, quem faria uma coisa assim, Foram aqueles homens que estavam atrás de mim, é tudo culpa minha. Seida diz que não, que o Arif não estava lá. Barra pergunta por que eles pegaram todas as coisas de lá então e fugiram de noite, se não fizeram nada. Seida fica surpresa ao saber que os homens foram embora. Barra diz a Seida que o Arif não falou nada e fechou a porta. Seida diz que é porque ele ainda está chateado, para ela dar mais um tempinho para ele.
que os homens não gostam que as pessoas que amam vejam que estão machucados. Bahá vê a mãe e a abraça. Seida conta para Elise e Atice como que o Arif chegou. Bahá diz à mãe que o Arif estava horrível, ela nem consegue descrever como ele estava. Bahá vai entrando em casa, dizendo que vai ver as crianças e de repente para na porta. Seida pergunta se ela quer falar alguma coisa. Bahá balança a cabeça afirmando que sim, abraça a amiga e diz: Seida, eu te amo tanto, eu nem sei o que eu faria sem vocês. Como eu vou agradecer tudo que vocês fizeram por mim? Seida diz que eles também a amam muito e ela não precisa agradecer por nada não. Depois, Bahá abraça Elis também. E Elis diz: sabe que eu daria a minha vida por você, né? Bahá diz que ama muito ela. Atice pergunta se Bahá quer que ela vá com ela para ver as crianças. Bahá diz que sim, por favor. Enver diz que Arif tem que ir para o hospital porque deve ter quebrado o nariz. Arif não quer ir e jura a Enver que se a dor não melhorar, ele vai para o hospital. Ao ficarem sozinhos, Enver pergunta a Arif se isso tem alguma coisa a ver com o Sarp. Arif diz que tem. Enver diz que eles devem saber da aliança e do que está acontecendo entre ele e a Bahá. Arif diz que também não entendeu direito, não sabe se foi gente do Sarp ou de outra pessoa, que não quer culpar o cara, mas sabe que ele está envolvido. Arif diz para Enver esquecer disso, que a Bahá corre um grande perigo, que bateram nele e o soltaram. Se ele tivesse morto, estava tudo bem, mas a Bahá tem a Nissan e o Doruk, eles não podem enfrentar aqueles caras, eles são perigosos. Bahá diz que é bom que a mãe está com ela e a agradece. Atice diz para Bahá ir descansar um pouco, já que passou a noite acordada. Irritados, Nissan e Doruk dizem para a mãe ligar e falar para o pai deles e vê-los. Bahá diz que não pode ligar porque não tem o telefone dele. Nissan chama a avó e ela e Doruk perguntam se ela, o avô ou os amigos não têm o telefone do pai deles. Atice diz que não. Nissan pergunta se a tia Sirin não tem. Bahá diz que não e pergunta por que ela acha que a tia teria o telefone do pai dela. Bahá diz que o pai deles prometeu que iria, para eles não se preocuparem que ele vai voltar. Piril vê Sarp chorando e pergunta o que ele tem. Sarp diz que se sente mal por eles. Piril diz: quer dizer pela Bahá? Sarp confirma que sim e diz que se ela visse como eles vivem, em uma vizinhança horrível e o apartamento lá dentro, eles não tinham quase nada. Sarp continua: é uma pobreza, eles vivem como miseráveis, é muito triste. Piril diz que sente muito. Sarp diz: a gente não tinha muito dinheiro quando eu desapareci, mas pelo menos era uma vida decente. Você não pode imaginar aquilo, e tudo isso é culpa minha, é tudo culpa minha. Aquela miséria é minha culpa. Piril diz para ele não falar assim, que ele não tinha ideia de que eles viviam assim, que se soubesse, nunca teria deixado os três vivendo dessa maneira horrível. Sarp diz que agora sabe como eles vivem. Enver bate na porta do apartamento de Bahá para pegar as crianças para levar para a escola. Bahá abraça ele e pede desculpa. Enver diz para ela não se preocupar, que não tem por que se desculpar. Nissan e Doruk escutam Yusuf dizendo para Sema que o Arif foi espancado, que deixaram ele um bagaço, com um rosto quase irreconhecível. Enver se aproxima deles e Nissan diz: o Arif foi espancado, o que aconteceu com ele? Enver tenta negar que tenha acontecido algo com Arif. Nissan diz que Yusuf disse que a cara do Arif ficou horrível, que até quebraram o nariz dele. Doruk pergunta quem foi que bateu no Arif. Enver diz que não foi nada e quer levá-los para a escola. Nissan diz que vai ver como o Arif tá, vai correndo até o apartamento dele e começa a bater na porta e a chamá-lo. Arif aparece na porta. Nissan fica muito assustada ao ver ele e diz: eles bateram em você de verdade. Doruk também fica muito assustada ao ver Arif. Nissan começa a chorar. Arif diz: não chorem, crianças. Fiquem calmos, eu estou bem, não aconteceu nada demais. Olhem, tô sorrindo, se eu tivesse mal não ia sorrir, eu tô bem de verdade. Doruk diz: quem foi que te bateu? Porque eu quero me vingar deles, eu posso bater neles. Arif diz: não, Doruk, não pode bater em ninguém, tá bom? E por sinal, ninguém bateu em mim.
e mente dizendo que tentou separar umas pessoas na rua que estavam brigando. Nissan diz, mas eles te bateram muito, muito mesmo. Arif diz para ela não chorar e pergunta se eles se lembram dos hematomas que a mãe deles tinham no corpo. Arif diz que eram feios, mas não doíam nada, e os dele também não. Doruk pergunta se der beijo melhora. Arif diz que melhora e muito, que assim vai sarar na hora. Então Doruk dá vários beijos nele. Sirin faz compras em uma loja bem chique. Doruk conta para Borá que o pai voltou e pergunta se ele pode devolver o seu ursinho Tolumba, porque foi o papai que deu para ele. Borá concorda em mandar o Tolumba por Seida. Enver conta para Barra, Atis e Elis que Nissan e Doruk souberam do Arif e diz que o Arif disse para conta o que o Arif disse para as crianças. Depois, Enver explica para Barra por que não contaram para ela sobre o Sarp. Enver diz a Barra que o Sarp chegou junto com muitos problemas e ele não podia contar para ela que teve aquele ataque do coração porque foram perseguidos por homens armados. E conta também que tentaram matar ele no hospital. Barra fica chocada e Enver continua. Olha, Barra, o Sarp não está fora de perigo. Se estivesse, seria muito mais fácil. Mas nós também não entendemos o que está acontecendo e ficamos sem saber o que falar. Estamos assustados com tudo isso. Barra pergunta quem são esses homens e se o Sarp não disse nada. Enver diz que se o Sarp disse que ia voltar, então ele explica para ela, porque ele não gostaria de confundi-la ainda mais. Mas quer que ela saiba que o Sarp chegou cercado de muitos problemas que estão afetando a todos eles. Enver diz, olha para mim, você precisa pensar nisso com muito cuidado, tá bom? Entendo que ele é o pai das crianças, mas elas vêm antes dele. E o seu dever é protegê-las de qualquer problema sempre, apesar de ser pai delas e seu marido. Swat liga para Sirin e ela conta para ele o que aconteceu com Arif. Sirin diz que também estão vigiando a Barra e pergunta se foi ele que fez isso. Swat diz que não, que deve ter sido Nezir que mandou fazer isso. Sirin diz, mas não interessa, eu só queria agradecer quem fez isso, mas não tem problema. Seida está na cozinha. Borá se lembra do pedido de Doruk. Então pega o Tolumba e coloca na bolsa dela, sem que ela veja. Jali chega em casa e encontra Borá e Seida brincando. Depois ela pergunta a Seida como foi o primeiro dia. Seida diz que foi muito bom, que ela não sabe como eles se divertiram junto. Jali pergunta se Borá está feliz com a Seida. Borá diz que sim, que gosta muito e adora quando ela cuida dele, que ela é muito legal com ele. Jali diz que fica muito feliz e quando levanta para pegar um livrinho para o filho colorir, vê o ursinho na bolsa de Seida. Jali pede para Borá ir pegar o giz que deu para ele e ao ficar só, pega o Tolumba da bolsa de Seida e coloca junto aos brinquedos do filho. Seida vai para a sala, diz que só vai arrumar aqueles brinquedos e já vai embora. Fria, Jali diz que não precisa, ela já pode ir. Seida estranha o comportamento dela, mas diz que tá bom. Borá pede para Seida não ir embora e abraça ela. Seida diz para ele não ficar assim, não se preocupar, que ela volta amanhã. Jali acompanha Seida até a porta e diz que não quer que ela volte amanhã. Seida pergunta por quê, se fez coisa errada. Jali diz, sim, você fez coisa errada e você sabe que não é para mentir. Não brinca comigo. Viu que enfiou na sua bolsa. Como você pode fazer uma coisa dessas? É um absurdo você vir aqui para me roubar. Você devia ter vergonha de fazer uma coisa dessas. Toma vergonha nessa cara. Surpresa, Seida diz. Eu peguei alguma coisa da sua casa? Eu não roubei nada. Pode olhar na minha bolsa. Abre, pode abrir. Eu nunca faria uma coisa dessas. Jali manda ela falar baixo. Diz que não quer que o Borá saiba para não se decepcionar. E entra em casa. Seida fica sem saber ao que Jali estava se referindo e vai embora arrasada. Ela fica sentada em uma praça, chorando. Sarp chega à casa de Enver e Atis. Sirin fica surpresa ao vê-lo e tenta fechar a porta. Sarp não permite e entra. Apavorada, Sirin pede por socorro. Enver diz que Sarp não pode fazer isso, aparecer sem avisar antes. Sarp pede desculpa. Sirin diz ao pai que está com medo, que o Sarp a empurrou. Ela tentou fechar a porta para ele não entrar e ele se jogou nela. Enver manda ela ficar quieta e pergunta o que Sarp quer. Sarp diz que eles precisam falar sobre uma coisa importante.
Enver diz que vai se vestir para ir esperar um pouco. Sirin diz: você vai conversar com ele? Devia expulsar ele daqui. Enver diz: Atice, faz ela calar essa boca. Ela não entendeu que eu não consigo mais ouvir a voz dela? Eu não suporto mais. Sem graça, Sirin vai em direção ao seu quarto e Sarp diz: fica, o que eu vou falar tem tudo a ver com você. Enver sai do quarto e diz: pronto, vamos conversar. Aqui devemos o seu ataque dessa noite. Sarp diz que foi visitar e não atacar, é só isso. Sirin diz: veremos. Sarp diz que viu que a Baharra e os seus filhos estão vivendo em condições horríveis, mas quer ajudar eles. Ele não pode deixar viverem desse jeito. Sarp pega o envelope com dinheiro, coloca sobre a mesinha e diz que esse é o jeito que tem para ajudar eles. Atice vai pegar o dinheiro e Enver diz: não, solta isso, Atice. Sarp diz: seu Enver, por favor, entrega isso para eles. Enver diz que não vão pegar aquele dinheiro. Atice diz que ele pode ser útil para as crianças e é o pai delas que está mandando. Enver diz: e se não for do pai delas? Você tem certeza que esse dinheiro é do pai delas? Sarp diz: seu Enver? Enver diz: talvez seja dinheiro da sua esposa. Talvez seja até do pai da sua esposa. Sirin adora ver como o pai fala com Sarp. Sarp garante a Enver que o dinheiro é dele. Enver diz que não tem certeza. Atice diz que isso não interessa. As crianças são muito pobres e isso poderia ajudar. Enver diz: é claro que interessa, Atice. Olha, eu não sei de onde saiu esse dinheiro. Eu não vou levar para Baharra. Sarp diz que ele pode entregar sem falar nada. Não precisa falar que foi ele. Enver diz que a Baharra precisa saber que ele prometeu que não ia mais mentir para ela. Enver continua: se você decidiu dar o seu dinheiro para sustentar a Baharra, vai ter que fazer isso sozinho. Mas você vai ter que parar de nos usar e ir até lá para isso. Sirin diz que pode levar, já que ninguém ali quer levar. Enver repreende Sirin. Entrega o dinheiro para Sarp e diz que ele pode ir embora. Sarp pega o envelope e diz que se eles permitirem, ele gostaria de falar com a Sirin a sós. Enver diz que não pode deixar isso e pergunta do que ele quer falar com a Sirin agora. Enver diz que ele vai ter que falar o que ia falar para ela ali na frente deles. Sirin fica apreensiva e diz: mas não é nada, pai. Do que a gente vai falar? Você não tem o que falar. É melhor sair agora da minha casa. Sarp diz: eu só vou embora daqui quando você apagar as fotos que tirou. E você vai apagar todas na minha frente agora mesmo. Enver diz a Sarp que as fotografias já não existem mais. Surpreso, Sarp pergunta como Enver sabe de quais fotos ele está falando. Nervoso, Enver diz: você está falando daquelas fotos nojentas, mas a Atice e eu já demos um jeito, não precisa se preocupar. Sarp pergunta como ele ficou sabendo sobre essas fotos. Enver diz que a Piril foi até lá e mostrou que a coitada da Piril ficou arrasada com aquelas fotos absurdas. Sarp pergunta se Sirin explicou para eles como tirou aquelas fotos. Sirin corre para o quarto e se tranca. Furioso, Sarp grita: responde, você não contou que não ia doar a medula para sua irmã se eu não deixasse você tirar aquelas malditas fotos? Contou que tirou as fotos para me impedir de voltar com a Baharra? Atice pede que por favor Sarp se acalme e diz que a Sirin é doente. Desolado, Enver diz a Atice que vai para o quarto deles porque não aguenta mais isso. Atice diz a Sarp que quebraram o celular da Sirin. Ele não precisa se preocupar. Sarp sai. Atice vai atrás dele. Diz que as crianças e a Baharra precisam muito desse dinheiro e se não tiver problema, ela mesma pode entregar o que ele deu para eles. Sarp então deixa o dinheiro com Atice. Atice entra em casa e Sirin se aproxima dela. Atice tenta esconder o envelope, mas Sirin vê. Mentirosa, Sirin diz à mãe que já tinha apagado as fotos antes deles terem quebrado o celular dela. Atice diz que não quer falar disso com ela, que tem que ver o pai dela, que o coitado ficou arrasado e manda ela ir dormir. Sirin entra em seu quarto. Atice vai para a cozinha e esconde o dinheiro dentro de uma panela que fica em cima do armário. Seda chega em casa e não conta para Elis o que aconteceu na casa de Jale. Bora ver o Tolumba na caixa dos seus brinquedos e diz à mãe: mas o Tolumba ia embora para a casa do Dorok. Jale diz que não, que ele está ali. Bora diz: mas não, mamãe, eu dei o Tolumba para tia Seida.
Surpresa, Jali pergunta o quê? Bora diz que o Doruk pediu para devolver o Tolumba porque foi o pai dele que deu. Aí ele colocou na bolsa da tia Seida para ela levar para o Doruk. Jali fica sem reação ao se dar conta de como foi injusta com Seida. Enver diz a Atice que não quer mais ver a cara da Sirin na sua frente. E o Sarp é um cara de pau de trazer o dinheiro. Barra liga para Enver. Diz que os filhos não param de perguntar pelo pai e ela precisa encontrar o Sarp logo. Barra diz que se não tiver uma boa explicação, acha que os filhos dela vão ficar malucos. E ela também precisa saber o que está acontecendo. Enver diz que Sarp não deixou nada, nem um número de telefone. Seida está brincando com os filhos de Elis quando Jali liga para ela. Seida rejeita a ligação. E Elis pergunta por que ela não atendeu. Seida diz que era outra Jali, lá da boate, uma fofoqueira, e ela não está afim de falar com ela. No dia seguinte, a Tice diz a Enver que ligaram para ela do hotel que ela trabalhava, dizendo que iam pagar a rescisão dela. Enver acredita nela e diz que está muito feliz. Sirin sai do quarto dando bom dia, e logo Enver se afasta sem falar com ela. A Tice fala a mesma coisa para Sirin sobre o dinheiro. Irônica, Sirin diz que a mãe tem muita sorte. Pergunta se ela pode lhe dar um pouco do dinheiro. A Tice diz, você não disse que aquele homem tinha te dado um monte de dinheiro? O que fez com ele? Sirin diz que já gastou tudo, que tudo está muito caro. Sozinhos na cozinha, Enver diz a Tice, é muito difícil dizer isso, mas você acha normal alguém sentir repulsa quando vê o filho? Porque é o que eu sinto. A Tice pede para ele não falar essas coisas e diz que vai falar com a Jali para Sirin começar a fazer a terapia de novo. Barra leva os filhos para a escola. Jali vê ela e pergunta se podem conversar um pouco. E Elis faz o café da manhã para Seida e pergunta que horas ela vai trabalhar. Seida diz que daqui a meia hora mais ou menos, que a Jali disse que ela não precisa ir para lá tão cedo assim. Barra pede a ajuda de Jali para encontrar algum pedagogo para os filhos. Jali diz que tem uma grande amiga que é pedagoga e pode ligar para ela. Nesse momento, a Tice liga para a Jali pedindo a ajuda dela para que Sirin continue fazendo a terapia no hospital. Jali conta para Barra o que a tia queria e depois diz: Barra, você ainda tem um tempinho? É que eu queria falar uma coisa com você. Eu só não sei como te dizer isso, mas... Barra volta para casa. Vê Yusuf na cafeteria e pergunta se o Arif não tá lá. Irritado, Yusuf diz que não, que ele tá em casa, que na verdade quebraram o nariz dele por causa dela e manda ela não perturbar mais ele. Barra vai saindo e Yusuf diz: Ei mulher, deixa o meu filho em paz, hã? Ele tá sofrendo desse jeito por sua causa. Eu não sei porquê, mas os homens só arrumam problema quando se envolvem com mulheres que nem você. Barra pergunta como ele se atreve a falar assim. E Yusuf diz: Olha, vai embora daqui, anda. Vai perturbar a vida de outra pessoa. Vai embora. Barra entra no edifício chorando e diz: Que maldito. Arif sai, vê ela e pergunta o que ela tem. Barra pergunta o que aconteceu com ele, se quebraram o nariz dele. Arif diz que sim e pergunta por quê. Barra continua chorando e Arif diz que é melhor ela entrar no apartamento dele para não chegar em casa assim. Barra o agradece e diz que não quer que o seu Yusuf imagine coisas. Arif diz que o pai não vai saber e ela pode entrar. Barra entra, chora muito e diz: Arif, tudo o que aconteceu foi por minha causa. É culpa minha terem te deixado desse jeito. Arif pergunta por que ela teria culpa disso. Barra diz que não sabe bem, mas a culpa de tudo é dela. Olha como ele e o Sarp estão. Barra olha bem para Arif e diz: Eu sinto muito por tudo que te fiz passar esses dias. Você acha que alguém machucaria quem ama? Eu acho que isso pode acontecer. Pode acontecer. E alguém deixaria a pessoa que ama? Parece que sim. Me perdoa, por favor. Arif diz: Você sempre perdoa quem você ama. Para de se preocupar comigo. Pensa em você, pensa nos seus filhos e pensa em tudo, tá bom? Barra pergunta no quê? Arif diz que eu queria poder te proteger. Queria muito mesmo. Eu te abandonei porque você quis. O que mais eu podia fazer? Eu não sei como te proteger de si mesma. Barra pergunta do que ele está falando, o que ele quer dizer.
Arif se lembra de quando viu ela e Sarp e diz: eu vi bem o abraço de vocês. Bahá fica sem graça e diz: Arif. Arif diz para ela não falar nada, não pedir desculpas por amar, porque o amor tem diversas formas. Ele continua: eu sei que você me ama, mas não como você o ama. Não importa, pelo menos amor. Mas essa não é a questão. A questão é que vocês precisam ficar bem. E esse homem não vai te trazer nada de bom. Ele está chegando e trazendo um monte de problema com ele. Eu sei que você vai ficar triste, mas eu não vou poder fazer nada, porque não consigo te proteger de si mesma. Mas vou continuar aqui para você. Nunca esqueça disso. Bahá diz: eu sei. Arif, eu te amei de verdade. Muito. Ao escutar o que Bahá diz, Arif chora. Bahá sai e fica na frente da porta do apartamento dele, aos prantos. Depois, Bahá pergunta a Elis como que a Seida tá. E Elis diz que ela tá no trabalho e pergunta se Bahá já esqueceu que ela tá trabalhando com a dona Jale. Bahá conta para Elis que encontrou a Jale na escola, que teve um mal entendido, que a Jale tá tentando falar com a Seida, mas ela não atende o celular. E Elis fica preocupada e Bahá chama a amiga para ligarem para Seida. Seida está sentada em uma praça. Vê a ligação de Bahá, mas não atende. Bahá conta para Elis como tudo aconteceu e diz que depois disso a Jale ficou se sentindo muito mal. E Elis diz que isso foi burrice e pergunta como alguém acusa outra pessoa de roubo se não tem certeza disso. E Elis diz que a coitada da Seida ficou tão mal que nem contou para ela que tinha sido demitida. Depois, Elis pergunta a Bahá como que as crianças estão. Bahá diz que tem que fazer tudo o que está ao seu alcance para encontrar o Sarp e conversar com ele, mas não sabe como. E Elis pergunta se ela já perguntou para Sirin se ela tem um telefone do Sarp. Bahá percebe que Elis está escondendo algo e diz: presta atenção, Elis, eu não vou conseguir te perdoar de novo. Eu não vou aguentar nenhuma outra mentira. Então, por favor, não esconde mais nada de mim, tá bom? Por favor, fala logo o que tiver que falar. E Elis então conta para Bahá que foi o Sarp que levou a Sirin para o hospital para fazer a doação de medula e diz que por isso pensou que ela pudesse ter o telefone dele. Bahá fica muito nervosa, tenta controlar a sua ira e pergunta a Elis se ouviu direito. E Elis diz: não me entende mal, eu sei o que você está pensando, não é isso, não é. Você acha que o Sarp pode gostar da Sirin? Você acha que ele gosta dela? Aliás, eu vi como ele abraçou as crianças no hospital, hã? Bahá, por favor, não fique imaginando coisa. Por favor, eu te imploro. Bahá, fica tranquila. Bahá pega seu casaco e a bolsa e se prepara para sair. E Elis pede para ela não fazer besteira e tenta segurá-la. Furiosa, Bahá grita: para, me deixa! E sai de casa. E Elis vai atrás de Bahá, dizendo que ela entendeu tudo errado, que o seu Enver disse para o Sarp que se não encontrassem a Sirin, talvez ela pudesse morrer. Foi por isso que o Sarp procurou a Sirin até encontrar. Bahá pede para Elis voltar para casa e segue o seu caminho. Elis volta para o edifício, bate na porta do apartamento de Arif e diz que fez uma coisa horrível. Arif pergunta o que ela fez. E Elis diz que contou para Bahá que o Sarp levou a Sirin para o hospital e ela quase teve um treco. Achou que o Sarp e a Sirin tinham alguma coisa. Arif diz que também pensou isso, até a Seida pensou, e pergunta o que ela quer que ele faça. Arif diz: quer que eu ligue para Bahá e fale que ele viajou? Que o Sarp é um bom homem? É isso que você está querendo que eu faça? E Elis diz que está só contando o problema dela para ele, que é um conselho. Não pediu para ele resolver. Arif diz: então não conta. Eu não quero que você me conte mais nada. É melhor contar para o Sarp. A Atice pega um pouco de dinheiro na panela, com muita pressa. Sirin entra na cozinha dizendo que vai fazer café e pergunta o que a mãe estava fazendo ali em cima. A Tice diz que foi pegar uma coisa, que é muito baixa. A Tice coloca o dinheiro na bolsa e diz a Enver que vai para o banco, porque depositaram a rescisão dela. Então, ela vai sacar o dinheiro. Sirin pergunta ao pai pela mãe. Enver diz que ela foi para o banco porque já depositaram a rescisão dela. Sirin vira o rosto sorrindo e com deboche, depois diz ao pai que achou que eles não iam pagar nada, porque a mãe tinha faltado no trabalho várias vezes. Enver diz que o patrão dela achou melhor, que no fim parece que ele é um homem justo. Sirin insinua que a mãe está mentindo.
Enver pergunta o que ela está tentando dizer. Sirin diz que nada, que foi algo que passou pela sua cabeça. A maldita demônia chapada volta para a cozinha. Encontra o dinheiro que a mãe escondeu e o pega. Sirin vai para seu quarto e esconde o dinheiro atrás da cabeceira da cama. E Elis liga para Seida e diz que ela precisa ir para casa agora, que isso é urgente. Seida pergunta por quê e diz que agora não pode voltar, porque a Jale deu roupa para ela passar. E Elis diz: olha, não inventa história. A Jale conversou com a Bahá e contou para ela que te demitiu, mas acabou de acontecer uma coisa com a Bahá. Seida diz que não acredita que a Jale disse para a Bahá e não teve coragem de falar na cara dela, que ela não lhe disse nada, só a demitiu. Furiosa, Seida não dá tempo para Elis contar o que está acontecendo e diz: essa desgraçada vai me pagar. Como é que a Bahá fica sabendo de uma coisa dessas antes de mim, desgraçada? E desliga o telefone. E Elis tenta falar com Seida novamente, mas ela não atende. A Tice volta para casa e Enver pergunta a ela se realmente estão pagando a rescisão dela. A Tice diz que sim, que já depositaram e por isso ela foi ao banco. Enver diz que a Sirin começou a falar besteira, o confundiu e pede desculpas. A Tice vai para a cozinha e pensa em olhar para ver se o dinheiro continua ali. Mas, nesse momento, a campainha toca. Enver fica surpresa ao ver Bahá e diz que passariam na casa dela, que finalmente pagaram a rescisão da mãe dela. Bahá diz à mãe Enver que foi falar com a Sirin, que quer perguntar uma coisa para ela. Enver pergunta o que aconteceu. A Tice diz: Enver, ela disse que veio para conversar com a irmã. Enver diz: a Tice, nós estamos falando da Sirin, hã? Não existe irmandade nem amizade, certo? Bahá, mas o que você vai falar com a Sirin? Bahá diz que sabe que o Sarp levou a Sirin para o hospital. Enver tenta se explicar e Bahá diz: não, você não precisa me dar explicação agora, pai. Não precisa. Eu não vou perguntar se vocês já sabiam ou porque não tinham me contado nada. Eu acho que não devia mais incomodar vocês com isso. E eu peço desculpas mesmo por ter feito isso antes. Olha, agora eu preciso perguntar para a Sirin, tá? Eu preciso saber. Enver diz que a Sirin está no quarto. A Bahá pode perguntar para ela, mas diz que não sabe se ela vai falar a verdade ou inventar uma mentira. Enver diz que se estivesse no lugar dela, esperaria o Sarp e tudo, mas isso é uma decisão dela. Bahá diz: eu também perguntaria a ele, mas eu não sei onde ele está. Se eu soubesse, eu não teria vindo aqui. Bahá chama por Sirin e a Tice diz baixinho a Enver: ela vai surtar se a Sirin falar da Peril. Enver diz: fazer o quê? Sirin sai do quarto e Bahá diz: eu quero que você me conte tudo. Tudo, Sirin. Como foi que você chegou no hospital naquela noite? Sirin se faz de desentendida e pergunta em que noite. Bahá diz que na noite em que o Sarp encontrou ela e a levou até o hospital. Sirin diz: então eu vou te contar, Bahá. Eu saí daqui de casa depois que eu briguei com o meu pai, você lembra? Depois eu fui ver o meu namorado. Aliás, eu tenho um namorado, caso você não saiba. Na verdade, todo aquele tempo eu passei com ele. E bom, os meus pais ainda não sabiam que eu tinha namorado. Por isso eles não sabiam onde que eu tinha passado aqueles dias. Bahá diz: e se ninguém sabia para onde você tinha ido, como o Sarp te encontrou? Sirin diz que na verdade não sabe e que também ficou muito surpresa. Bahá diz: é sério? Desculpa, mas eu não acredito. Irônica, Sirin diz: por que não acredita em mim? Bahá diz que para começar duvida que ela tenha namorado. Cínica, Sirin diz: por quê? Eu sou tão feia? Mas por que você pode ter um namorado e eu não posso ter o meu também? Enver repreende Sirin. Sirin diz: o quê? O que foi? Ela pode ter namorado toda pálida, com a cara péssima e até mancando enquanto estava no hospital. Eu sei muito bem que o meu namorado não é tão bonito, mas acha que eu não consigo ter também? Irritado, Enver diz: fica quieta, Sirin. A Tice coloca a mão no braço de Bahá. Bahá diz para a mãe não se preocupar, que ela não vai fazer nada. Ela só quer conversar com a Sirin, só quer saber qual a versão dela dessa história. Sirin diz que isso não importa, porque mesmo assim, ela não acredita. É melhor a Bahá falar o que quer ouvir, que aí ela fala. Bahá diz: haja paciência. A única coisa que eu quero ouvir, Sirin, é a verdade na sua voz. É pedir demais você me falar a verdade? Eu acho que não. Então, por favor, só me diz a verdade. Eu quero saber como ele te encontrou. Talvez ele não tenha precisado te procurar, porque sabia muito bem onde você estava, já que os dois ficaram juntos esse tempo todo. Foi isso que aconteceu, Sirin?
Vocês estavam se vendo esse tempo todo? Sirim não responde. Vai correndo pro quarto e se tranca lá. Barra vai atrás dela e pede para ela responder. Atice pede para Barra ficar calma. Diz que ela acabou de sair do hospital e o processo não foi fácil. Atice leva Barra para a cozinha. Enver fica na frente do lugar que a máquina de lavar louça ficava para que Barra não perceba. Barra pega uma vasilha em cima da bancada e, furiosa, a joga na porta do quarto de Sirim, quebrando o vidro. Sirim se assusta e pede para a mãe ajudá-la. Enver segura Barra enquanto ela grita para Sirim sair do quarto. Atice pergunta se Sirim está bem. Sirim diz que por sorte está bem. Atice pede para ela sair do quarto. Sirim aparece na porta e diz a Barra: O que está fazendo, idiota? Você ficou maluca de vez? Você é uma louca psicopata. Podia ter acontecido alguma coisa comigo, mãe. Eu não vou sair daqui agora. Barra diz: Sirim, eu não tô nem aí pro que você acha, tá? Quero que fique bem claro. A única coisa que eu quero é saber onde que o Sarp tá agora. Me diz onde ele tá logo, porque já tô cansada disso. Fala, cadê ele? Sirim diz que não sabe onde o Sarp tá e nem como ele a encontrou e pergunta se não dá pra ela entender isso. Barra insiste para Sirim contar pra ela onde o Sarp tá. Sirim sai do quarto e diz: Olha, você acredite ou não, eu tenho uma vida e vou lá viver ela. Barra pergunta onde ela vai. Sirim diz que vai ver o SWAT, o seu namorado. Barra diz que vai com ela e pede para os pais pegarem os filhos na escola. Sirim entra no táxi e Barra entra junto com ela. Seida chega ao hospital. Não encontra Jale em seu consultório e mancha o casaco, jaleco e a bolsa dela com tinta. Seida diz: É nisso que dá você ser tão cruel. E sai. Jale vê Seida saindo do hospital e diz: Finalmente, eu estava te procurando desde ontem. Na verdade, eu pedi para Barra te avisar. Você veio por isso, não é? Seida diz que não, que tinha que visitar um paciente, mas já vai embora. Jale diz: Seida, olha, eu não sei nem como te pedir desculpas. Sinceramente, olha, me desculpa por tudo, por favor, tá bom? Surpresa, Seida pergunta o quê? Jale vai levando Seida para o seu consultório, enquanto diz que sabe que o que fez com ela foi errado, que a culpou sem saber a verdade e pergunta se ela poderia desculpá-la. Seida diz que ser pobre e ser ladra é diferente, que ela nunca roubou nada, e para Jale dizer o que foi que ela roubou. Elas entram no consultório e Jale explica para ela a confusão que fez por causa do ursinho do Doruk. Pergunta se ela pode desculpá-la por isso e se poderia voltar a trabalhar. Seida diz que ficou muito mal por causa disso, que ela a magoou bastante e pede para Jale deixar ela pensar um pouquinho, porque ela ainda não está se sentindo bem com isso. Jale vê que o vidro em cima da sua mesa está sem tinta. Seida se levanta rapidamente, diz que precisa voltar logo para casa porque chamou um técnico, mas vai pensar na oferta dela e depois liga. Jale diz para ela pensar direito e nesse instante vê as suas coisas manchadas de tinta e diz: Seida? Seida se faz de desentendida. Jale diz: Que louco faz uma coisa dessas. Olha, eu não imagino quem fez isso. Olha só como deixaram o casaco. Seida diz que talvez ela tenha derrubado e não tenha percebido que manchou. Gesticulando com as mãos, Seida diz: Calma, deve ter sido um acidente. Não precisa de tudo isso. Você devia agradecer que não aconteceu nada com você, que tá bem. Jale então vê a mão dela suja de tinta. Sem graça, Seida diz que vai embora e que liga para ela. Irritada, Jale diz: Seida, não precisa me ligar mais. Eu nunca mais quero saber de nada de você, entendeu? E fecha a porta na cara dela. Sirim e Barra chegam à casa de SWAT e ela fala para a irmã pagar o taxista. Elas saem do carro e Barra pergunta onde estão. Sirim diz: Eu não sei você, Barra. Mas eu vim ver o meu namorado. Ele mora aqui. O Sarp me encontrou aqui nesse lugar. É só isso que eu sei. Sirim entra e diz pro segurança não deixar a Barra entrar ali. Barra diz ao segurança que é a irmã da Sirim, que foi ver o seu SWAT e pede para ele deixá-la entrar. O segurança não permite que ela entre e ameaça chamar a polícia. SWAT fica todo alegrinho ao ver Sirim. Sirim diz a SWAT que quando o genrinho dele foi encontrar Barra, falou que ia se livrar de todos os problemas que tem para voltar e pediu para ela esperar. SWAT fica surpreso quando Sirim diz que o Sarp já sabe que a Piril foi até a casa dela depois que viu aquelas fotos. Nesse momento, Piril liga para a SWAT, diz que aconteceu uma coisa horrível e pergunta se pode passar na casa dele.
Swati diz que não pode recebê-la agora, que vai pedir para o Munir levar ela para outro lugar, para eles se verem. Swati pede para Sirin ir com ele encontrar Piril. Sirin pergunta por que ele quer que ela vá. Swati diz que ela vai entender quando chegarem. Barra continua na frente da mansão de Swati. Nesse instante, Jali liga para ela e diz que conseguiu marcar com a sua amiga pedagoga hoje às 3. Jali diz que Barra não vai precisar pagar nada. Barra estranha e pergunta por quê. Jali diz que agora está muito ocupada e depois elas conversam. Barra se vê obrigada a ir embora e não vê quando Swati sai de casa com Sirin. Enver abraça a Tisse, diz para ela ficar calma, não se preocupar e ficar tranquila que tá tudo bem. E os dois saem para fazer compras. Piril diz a Munir que ontem o Sarp acordou de repente à noite e ele estava muito bravo. Então, nós veremos Piril se lembrando de como tudo aconteceu. Sarp chegou em casa, chamou ela e disse: "Você foi até a casa dos pais da Barra. Você procurou a Sirin e causou uma confusão." Sem graça, Piril disse: "É que a Sirin, eu não sabia o que fazer quando vi as fotos." Sarp perguntou por que não ficou sabendo de nada disso, porque ela não contou para ele que tinha visto essas fotos. Ele disse: "Por que não me perguntou sobre as fotos? Você pode me falar isso?" Piril fica em silêncio e Sarp diz: "Tem mais alguma coisa que eu não sei? O que mais está escondendo?" Piril disse: "Não estou escondendo nada, Sarp. Não estou." Sarp perguntou se ela sabia que a mãe dele morreu. Piril disse que não, que realmente não sabia. Sarp disse: "Sabia que as covas estavam vazias? Que a Barra e os meus filhos estavam vivos? Sabia disso, Piril?" Assustada, Piril negou tudo e Sarp disse: "Você sabia. Não sei como acredito em você. Não sei mais como vou confiar em você. Não sei." Sarp saiu do quarto e Piril ficou chorando. Swati e Sirin chegam ao encontro de Piril. Furiosa, Piril pergunta o que o pai está fazendo, porque a Sirin está ali. Swati diz para Piril se acalmar e pede para Sirin se sentar. Swati conta para Piril que Sirin lhe disse sobre Sarp ter ido visitar a Barra e que ele disse que ia voltar para ela quando resolvesse os seus problemas. Swati diz a Piril: "Eu quero que você escute com muita atenção o que a Sirin falar e com a mente aberta." Sirin diz que primeiro Piril tem que saber que as fotos que viu não eram reais. Ela só tirou aquelas fotos para manter o Sarp longe da Barra. Sirin diz: "Na verdade, eu nem ligo pro que vai acontecer com o Sarp, mas eu ligo pro que acontece com a Barra. Ela vai me pagar por ter destruído toda a minha família. Eu juro pelos meus pais que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance para a Barra e o Sarp, por mais que tentem não serem felizes e terem uma vida horrível." Swati diz a Piril que estão do lado dela. Piril pede a opinião de Munir e ele diz: "Dona Piril, vai ser melhor se ficar com eles. É vantajoso e é o que o seu pai gostaria que fizesse." Piril olha para Sirin e diz: "Então, como vai ser? O que vamos fazer? Você tem algo em mente? Ah, e esquece daquelas fotos, porque se o Sarp descobrir que eu mandei para você, não vai querer ouvir mais nada." Sirin diz que isso não importa, que eles ainda têm algumas armas. Piril pergunta quais armas. Sirin diz que uma é que a Barra ainda não sabe que o Sarp casou de novo e teve mais filhos. Piril diz que duvida muito que isso cause algum problema. Piril diz que o Sarp usou uma identidade falsa para se casar com ela, ou seja, na verdade os dois não são casados. O Sarp vai explicar tudo o que aconteceu para a Barra e acabou. Sirin diz que a Barra é um pouco diferente. Ela não vai gostar de saber que o Sarp deixou ela na miséria e depois casou de novo com uma mulher linda e rica e que ainda por cima teve mais 2 filhos com ela. Sirin diz que eles precisam fazer a Barra descobrir a verdade de um jeito que o Sarp não vai conseguir explicar. Piril diz que tá bom e pergunta quando que a Barra vai descobrir sobre ela e as crianças. Sirin diz que pode ser amanhã ou depois, mas primeiro ela tem que fazer as pazes com o Sarp. É importante. Sirin diz: "E aí, se todos nós concordamos, que tal celebrar o nosso pacto?" Piril diz: "O que vamos tomar?" E Elis liga para Barra e diz que está preocupada. Barra diz que está na pedagoga que a Jali marcou para ela. E Elis diz a Seida que elas não passam um dia sem ter problema. Seida diz que a culpa é toda dela. Se tivesse contado direito, ela nunca teria se comportado como uma louca.
E Elis diz que Seida desligou na cara dela, ela que devia ouvir direito. Atice chega à casa de Seida, pois ficou sabendo do que aconteceu entre ela e Jale e ficou preocupada. Atice é carinhosa com Seida e diz que pode falar com a Jale se ela quiser. Seida diz para Atice não se preocupar com ela e pergunta como foi o dia dela. Atice conta para Elis e Seida que ficou com o dinheiro do Sarp porque não queria que as crianças morressem de fome. Seida diz que o único problema é que ela não vai poder contar para Barra, mas foi ótimo ter feito isso e ela não precisa se preocupar tanto. Atice diz que agora o Enver acha que o dinheiro é da rescisão dela e está gastando tudo. Já fez compras para eles e para Barra. E Elis diz para Atice que vai dar tudo certo, para ela ficar tranquila. Seida diz que Atice está fazendo uma boa ação, não fez nada de errado. Elis recebe a ligação de um amigo, avisando que arrumou entrevista de trabalho para ela para o dia seguinte. Atice bate na porta do apartamento de Barra e Doruk e Nissan ficam muito alegres, pois pensam que é o pai. Ao verem a avó, eles ficam tristes. Barra agradece a pedagoga. A pedagoga diz que quer ver a Nissan e o Doruk quando voltar da sua conferência. Barra chega em casa, vê que os filhos estão tristes e pergunta à mãe por que eles estão assim. Atice vai para o quarto com ela. Diz que as crianças estavam perguntando pelo pai antes dela chegar. Por isso estão assim. Atice pergunta a Barra o que aconteceu depois que ela saiu da casa com a Sirin, se elas brigaram. Barra diz à mãe que não aconteceu nada, que elas foram para uma casa linda. A Sirin entrou na casa, mas o segurança não deixou ela entrar. Enver e Atice se despedem dos netos e da filha e voltam para casa. Barra diz a Nissan e Doruk que quer falar um pouco sobre o pai deles. Ela diz: o pai de vocês não pode ficar com a gente por causa de certos problemas que a gente não pode controlar. Nissan pergunta que problemas são esses. Barra diz que vai contar tudo quando ela crescer, porque eles ainda são muito novos para entenderem algumas coisas que acontecem. Nissan diz para a mãe contar, que talvez eles entendam. Doruk diz que é verdade e pede para ela contar. Barra diz que vai contar, mas é para eles escutarem tudo sem fazer nenhuma pergunta. Enver e Atice chegam em casa. Sirin dá boa noite e Enver não responde. Sirin diz à mãe que o pai está exagerando demais. Atice diz que o Enver não vai falar com ela enquanto ela estiver saindo com o SWAT. Disse que é ele ou o SWAT, então ela tem que escolher um. Sirin não dá a mínima e diz: bom, o azar é dele.